Às 4 a porta cedeu, o bairro acordou de repente. Os flashbangs rasgaram a escuridão, o fumo encheu os corredores e as equipas táticas entraram uma após a outra com movimentos calculados, quarto por quarto, nome por nome. Em poucos minutos, 9 suspeitos foram deitados ao chão e algemados. A rua, até um momento antes deserta, transformou-se num posto de comando improvisado, iluminado por faróis e comunicações encriptadas. À primeira vista, tudo se enquadrava no esquema de uma clássica operação antidroga. 9 detenções, armas apreendidas, um golpe contra 2 gangues dos serenos ativas em East Oakland. Mas por que é que os analistas não encerraram o caso ali? Por que é que, em vez de festejar, começaram a aprofundar a investigação? A resposta chegou quase de imediato. Entre o material apreendido havia um portátil, nada de especial à primeira vista. Mas quando os especialistas o abriram, perceberam que não se tratava de simples contactos ou mensagens de rua. Por trás de camadas de criptografia, escondia-se um registro codificado, feito de símbolos, números e pagamentos. Aquele momento mudou tudo. Os 9 homens detidos não eram simples criminosos locais. Eram executores, soldados. Obedeciam a ordens que não vinham de Oakland. E então a pergunta tornou-se inevitável. Se não eram eles a comandar, quem estava a puxar os cordelinhos? E de onde? Quando os analistas começaram a decifrar os dados do portátil apreendido, a ilusão de um problema local ruiu definitivamente. O que emergiu não era uma simples lista de transações ou contactos, era um sistema, uma linguagem interna, um registro de ordens e pagamentos que seguia uma lógica precisa, quase militar. Cada símbolo correspondia a uma entrega, cada cifra a um pagamento, e cada mensagem conduzia sempre ao mesmo ponto de origem, não a uma casa em Oakland, não a um chefe escondido na cidade, mas a uma cela de segurança máxima da prisão estadual de Pelican Bay, na Califórnia, um lugar projetado para isolar, não para comandar. No entanto, de lá de dentro, alguém estava a dirigir homens, dinheiro e violência com uma precisão impressionante. Como era possível? Como podiam ordens atravessar muros de betão armado, controlos contínuos e vigilância constante, sem deixar vestígios evidentes? A resposta revelou uma organização muito mais sofisticada do que qualquer um tinha imaginado. As mensagens não viajavam via internet ou telefone. Passavam através de notas codificadas, visitas aparentemente inofensivas, documentos legais e até memória humana. Cada passagem era estudada para parecer banal, invisível. A essa altura, os investigadores compreenderam uma verdade inquietante. Os 9 detidos não eram o topo, eram apenas o último elo de uma cadeia que partia de trás das grades. E se uma prisão podia funcionar como um centro de comando, então o problema já não era apenas criminal, era estrutural. À medida que a investigação avançava, tornava-se cada vez mais claro que não se tratava apenas de tráfico de droga ou de violência de rua. No centro de tudo havia uma economia paralela, conhecida pelos investigadores como imposto prisional. Cada grupo operacional ligado aos serenos tinha de pagar uma percentagem fixa dos seus lucros aos líderes detidos. Não era um pedido, era uma regra. E quem não pagava sofria consequências rápidas e brutais. O dinheiro não viajava em grandes somas, movia-se em pequenas quantias, fragmentadas, distribuídas por carteiras digitais e atividades de fachada. Lavandarias, casas de penhores, pequenas igrejas, até centros comunitários aparentemente inofensivos.
Tudo era projetado para parecer normal, invisível. Mas, juntos, esses fluxos alimentavam um sistema que transferia centenas de milhares de dólares diretamente para contas ligadas à prisão. Por baixo da superfície, também as ruas de East Oakland desempenhavam uma função logística. Casas abandonadas usadas como depósitos, garagens transformadas em pontos de corte, câmaras escondidas para monitorizar os movimentos da polícia. Nada era deixado ao acaso. Cada papel tinha um substituto pronto. Se alguém caía, outro tomava o seu lugar em poucas horas. Mas havia um problema ainda mais grave. Porque tantas operações anteriores tinham falhado. Porque os suspeitos desapareciam sempre pouco antes das rusgas. A resposta surgiu dos códigos. Alguém, dentro do sistema de justiça, estava a vazar informações sensíveis. Identificadores federais. Estado das investigações. Um detalhe que transformou a investigação em algo diferente. Não mais uma caça a uma gangue, mas a descoberta de uma falha interna. Quando os investigadores compreenderam a dimensão da falha, a fase de observação terminou. Não havia mais tempo. Se a rede tinha infiltrações internas e sistemas de backup, cada dia de espera permitir-lhe adaptar-se. A decisão foi clara. A investigação tinha de se transformar numa operação tática. Assim nasceu a Operação Deep Cut. Durante dias, analistas e equipas operacionais trabalharam em silêncio. Drones para vigilância noturna, simulações sobre os tempos de invasão, mapas com pontos de acesso, vias de fuga e zonas de extração. As informações foram partilhadas apenas no último momento, precisamente para evitar novos vazamentos de notícias. O objetivo era quebrar de uma só vez a cadeia de comunicação entre a prisão e as células no território. Ao amanhecer, as unidades entraram em ação simultaneamente em vários quarteirões. Cada intervenção seguia a mesma sequência: invasão, segurança, extração. Num dos edifícios, os agentes encontraram resistência armada. Tiros explodiram nos corredores, um escudo foi atingido, um tanque de gás detonou. Apesar do caos, os suspeitos foram neutralizados em poucos minutos. Mas o verdadeiro ponto de viragem chegou com a apreensão de um pequeno objeto. Uma pen USB com uma etiqueta dourada. No seu interior havia registros idênticos aos encontrados no portátil, mas muito mais extensos. Coordenadas, contas bancárias, referências a Nevada, Arizona, Califórnia do Sul. Oakland não era o centro, era apenas um nó. A essa altura, o alcance do caso mudou definitivamente. Já não se tratava de uma cidade ou de um estado. Era uma rede interestadual, gerida por trás das grades, com uma estrutura capaz de sobreviver mesmo aos golpes mais duros. Quando a operação terminou, por fora parecia mais uma grande operação contra o crime organizado. 9 detenções, armas apreendidas, dados recolhidos. Mas para quem tinha acompanhado a investigação por dentro, era claro que o verdadeiro alvo nunca tinha sido apenas um grupo de homens. Era um sistema. Um sistema capaz de funcionar mesmo em isolamento total. Um sistema que transformava a prisão numa sala de controlo, as ruas numa rede logística e as atividades legais em instrumentos financeiros. E então, a pergunta mais inquietante permanecia em aberto. Se esta estrutura conseguiu crescer por tanto tempo sem ser vista, quantas outras já existiam, prontas para ocupar o seu lugar? A descoberta da rede interestadual demonstrou que Oakland era apenas o início. A pen USB não representava o fim, mas um mapa, uma indicação de quão profundo, enraizado e adaptável o problema era, mais do que qualquer um tinha imaginado. Mesmo após as rusgas, os sinais não desapareceram. Os fluxos abrandaram, mas não pararam completamente. E então, a verdadeira questão não é se esta rede foi duramente atingida. A verdadeira pergunta é se um sistema como este pode alguma vez ser desmantelado completamente, ou se simplesmente muda de forma, muda de rosto, muda de método. Se quiser continuar a compreender como estas estruturas nascem, evoluem e são enfrentadas, subscreva o canal e fique conosco, porque esta história não fala apenas do que foi descoberto, fala do que poderá emergir amanhã.